Olá, tudo bem? Meu nome é Robson Nunes e hoje eu vou falar sobre como perder o medo de falar em público. Eu sei que para muitos de vocês, falar em público é uma das grandes dificuldades, seja na reunião, seja na sala de aula, na apresentação de um trabalho, ou seja para uma multidão de pessoas ou para uma quantidade significativa de pessoas num evento, numa palestra, ou seja, em qual momento for, até mesmo dentro da sua família. Algumas pessoas nascem com essa capacidade e, por natureza, elas são desenvolvidas, ou pelo meio em que elas estão, elas se desenvolvem naturalmente com essa habilidade. Outras pessoas realmente precisam treinar essa habilidade, porque isso se torna um medo quase que terrível, é quase que um pesadelo para cada pessoa. Eu me lembro da época de escola em que alguns colegas meus tremiam quando iam apresentar trabalhos em público e me perguntavam por que eu não tinha medo ou por que eu não tinha receio. Eu acho que a primeira resposta que eu dei sobre este assunto é que eu nunca tinha medo de falar em público, porque eu fui criado num meio luterano, evangélico, em que muito cedo eu já estava falando em público. E por isso mesmo esse medo em mim ele não existiu. Mas eu também usava algumas técnicas. E talvez a melhor técnica é você usar o poder do seu pensamento. E o que é usar esse poder do seu pensamento? É você colocar na sua mente que você precisa, antes de qualquer coisa, para falar em público, você precisa ter domínio do tema. Sim, você precisa dominar o tema. As pessoas que normalmente têm grande fobia ou medo de falar em público, óbvio, algumas delas, o problema faz parte da natureza delas. Agora, para a grande maioria, é uma questão de treinamento e também uma questão de medo literal e de falta de conhecimento. E é isso que eu gostaria de falar com vocês de forma um pouco mais ampliada. Para você falar em público, você precisa ter domínio daquilo que você vai falar. Precisa ter uma boa percepção do público. Eu, por várias vezes, quando ministrei palestra, e até hoje ministro, normalmente a primeira coisa que eu faço é andar pelo público, andar no meio das pessoas. Eu procuro perceber para que público eu vou falar. Por mais que eu tenha uma certa noção de que eu vou falar para o público jovem ou para o público de variadas idades, eu tento sentir o clima daquele ambiente, porque às vezes eu preciso mudar o estilo de falar para aquelas pessoas. Eu normalmente tenho o hábito de misturar emoção com sorrisos. Eu gosto de fazer um pouco de humor, quase que um stand-up comedy quando estou palestrando, mas também gosto de tirar, às vezes, lágrimas das pessoas. Mas isso não é proposital. É óbvio que eu não quero ver ninguém chorando por chorar. Eu tento mostrar via exemplos ou via algo significativo, algo motivador, que a pessoa pode chegar aonde ela quiser. Então, o primeiro passo é você ter certeza de que você tem domínio do que você se colocou na condição de falar. É o tão famoso conhecimento advindo do tão famoso argumento. Eu normalmente sempre, quando converso com as pessoas, eu pergunto qual é o seu argumento. Porque o argumento, quem tem argumento tem conhecimento. Então o argumento para mim é a base do conhecimento. Quando um colaborador, quando um colega de trabalho, quando alguém vem conversar comigo sobre qualquer assunto, eu sempre pergunto para ela por que dessa ideia, qual o argumento, qual a base disso, porque aquela pessoa ela precisa estudar para falar sobre aquilo ou precisa realmente ter domínio sobre aquilo. Então, o primeiro ponto é domínio sobre o assunto. Quem não tem domínio sobre o assunto dificilmente vai perder o medo de falar em público, porque não tem domínio. E aí você vai ter aquele famoso medo de pagar o tão aclamado mico. Segundo ponto, não ter medo de errar. As pessoas que têm medo de falar em público, elas também têm um grande medo, é o medo de errar. Elas esquecem que elas são seres humanos e que elas são imperfeitas. Me lembro uma vez de uma cena de um programa do Silvio Santos, chamado Topa Tudo por Dinheiro, em que o Silvio Santos ele nunca teve medo de errar. Uma vez ele foi participar de
de uma cena do programa dele em que ele caiu dentro de um balde não, dentro de um tanque de água. Isso, salvo engano, ao vivo, o programa era transmitido ao vivo. O Gugu Liberato, falecido, também fazia isso. Tanto que um dia ele pegou fogo, né? Literalmente, ele foi participar de algo e pegou fogo. E foi parar no hospital. Então, acho que a ousadia, você não ter aquele medo, aquele receio de pagar mico, não importa para quem você está falando, se eu pagar mico, paguei. O primeiro pensamento é porque as pessoas esquecem. Isso não vai destruir a sua imagem. O que destrói a sua imagem é você falar sem ter conhecimento, falar sem segurança. E esse é o terceiro ponto. Quando eu falo para você, eu preciso passar o mínimo de segurança possível, porque é a segurança que vai transformar e chamar a atenção do outro. Por que eu falo que a segurança transforma? Porque quando você vê alguém falando e aquela pessoa fala com segurança, a primeira coisa que passa pela sua mente, que seu cérebro processa essa pessoa é confiável. Gostei dessa pessoa, gostei do estilo, gostei do argumento. Então, por que você gostou desses 3 itens? Porque ela te passou o quê? Segurança, domínio. É você ter a certeza de que aquele assunto é para aquele público. Tem muitas pessoas que querem falar sobre algo, mas para um público errado. Automaticamente ela vai ser zombada, ou como os jovens dizem hoje, elas serão zoadas. E isso é fato. Quando você fala para um público errado aquilo que possivelmente seria certo, você não vai ter chance alguma de conquistar aquelas pessoas. Seria eu falar de direito ou de contabilidade para médicos. Como que eu ministro uma palestra de direito e contabilidade para médicos se eu não tenho a capacidade de adaptar aquele tema? Saber adaptar o tema ao público que você quer falar. Porque se você não adaptar o tema, você dificilmente vai conquistar aquele público, conquistar a atenção, as suas falas serão entediantes e as pessoas não vão querer te ouvir. Elas vão, talvez, te dar uma falsa impressão de atenção. Você percebe isso muito nos teatros. Quando a peça de teatro é boa, você percebe que o público se interage com olhares e com expressões corporais com os atores. Quando a peça de teatro é ruim, você logo percebe as pessoas saindo, você percebe uma pessoa olhando para o alto, outra pessoa bocejando, dá sono, porque aquela pessoa não tem empatia. Falar em público, você precisa ter empatia. Empatia é diferente de carisma. Ser empático significa que você, além de ter domínio daquele assunto, você fala com uma genialidade tão precisa que a pessoa tem prazer, se sente alegre ao ver que você está ali. Nossa, lá vem o fulano de tal. É aí que você vai criando o seu nome. É aí que você vai validando o seu nome para o mercado. Porque você tem empatia. Não adianta ter bons argumentos, ter domínio da oratória, ter todos os itens que eu citei anteriormente, se você não tem empatia. É a empatia que faz com que você seja um bom orador, uma boa pessoa que consegue falar em público. A frase ficou estranha, uma boa pessoa que parece falar em público. Significa que os maus, então, não conseguem falar em público? Não é esse o ideal. Estou dizendo que, para que você consiga falar em público, você precisa sim saber qual é o público que você está falando. Entender o público é a grande sacada, talvez uma das mais importantes, depois do argumento, do conhecimento e da empatia. Eu entendendo o meu público, eu consigo transformar um evento. Isso aconteceu comigo uma vez. Eu fui ministrar uma palestra, comecei fazendo muita gracinha no início, e aquele público era um público que as minhas piadas não funcionavam. Nada do que eu tentava fazer dava certo. Percebi mal o público. Eu estava diante de um público de pessoas mais conservadoras,
que de fato elas queriam o tecnicismo do conhecimento ou do assunto que eu me dispus a apresentar. Então logo eu troquei toda a palestra, tirei os slides, peguei o microfone e comecei a andar pelo ambiente falando sobre o assunto. De repente eu percebo as pessoas que estavam bocejando e as pessoas que estavam com vontade de sair prestando atenção em mim, porque eu mudei a minha estratégia. Para você fazer isso, você tem que buscar a empatia que há dentro de você, a percepção do público e mais do que isso, demonstrar que se você tem conhecimento, você consegue se transformar na frente do outro, você consegue mudar uma palestra, você consegue mudar uma oratória, e isso serve para tudo, para você que vai apresentar um trabalho na escola, para você que vai apresentar uma reunião, para você que vai ministrar um curso. Ao perceber que o público está totalmente disperso, que ele não está atento às suas falas, você é que precisa mudar, não é o público, porque o público pode mudar para cada evento seu, mas você também muda em cada evento. Esse ou essa é a grande estratégia. Muitas pessoas são padrão. Todo evento delas é o mesmo. A oratória é a mesma, elas não se adaptam ao público. Um grande mestre em oratória, ele precisa saber que ele se adapta ao público. Ele se molda para quem ele vai falar. E aí envolve todos os itens que eu falei anteriormente. Muito obrigado. Meu nome é Robson Nunes. Eu te peço para você já dar um clique, para você dar um like, na verdade, né? Dar um clique aqui positivo no nosso canal, para que você comente, para que você inclusive nos ajude a melhorar, porque são seus comentários, são suas críticas positivas, não suas críticas destrutivas, porque dessas o mundo já está cheio, são elas que podem fazer a diferença, tá bom? Então clique, compartilhe, comente, fale onde eu preciso melhorar, olhar mais para a câmera, falar mais devagar, não sei, seja qual for o meu defeito, nenhum problema, você pode comentar aqui embaixo, tudo bem? Muito obrigado e até o próximo vídeo.